Então é o seguinte, né? O meu propósito é realmente trazer temas que as pessoas estão precisando nesse momento, que a gente está dentro de casa, que a gente está olhando, realmente tendo um tempo, né? De olhar, de voltar a cozinhar, de reconectar com as pessoas. E eu acho que a roupa, ela é muito da essência, não é verdade? Ela representa muito da nossa essência. A gente fica lá. Um tema importante para a nossa vida é o nosso armário, né? É uma comunicação do nosso interno e às vezes isso vai ficando, passa batido e as pessoas não estão conectadas com isso. E é um tempo para elas olhar para si, olhar para o armário e um pouco olhar para si, não é? Isso. Então, isso. tá com você Para você falar o que olhar você... para. Vamos lá, ó. Vou comentar sobre essa questão de olhar para o armário e olhar para si. Na verdade, eu discordo um tiquinho, só para a gente entender. Não quer dizer que não existam manifestações, né, internas no seu armário e tudo mais. Mas muitas vezes um armário ele é muito mais o reflexo de algum tipo de pressão, às vezes que a gente tem, por exemplo, do que desejos e representações pessoais. Eu acho que isso acontece bastante quando a gente trabalha para alguém. Então, por exemplo, o pessoal de CLT tem muito mais esse tipo de representação, mais da marca para a qual eu trabalho, do que de mim mesmo, né? E quem empreende, né, pode ter uma representação tanto do negócio, mas muitas vezes o próprio negócio com o qual eu escolho empreender fala de mim, não é? Então aí o meu armário pode ter um olhar maior para o meu interno e tudo mais. Olhar para o guarda-roupa é muito mais fácil do que olhar para dentro, isso é bom. Né? Às vezes a gente acha que o guarda-roupa vai resolver os problemas internos. Não necessariamente, mas ele vai resolver problemas de comunicação, Cláudia, que eu acho que já é uma coisa assim sensacional e que pra gente que trabalha, empreende, para qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano se comunica, ponto, né? Quer a gente queira ou não, tá? Então, assim, uma vez que a gente colocou um brinco amarelo, né, uma blusa de xadrez com flor, né, passou um batom colorido ou escolheu não passar batom, a gente está travando algum tipo de comunicação. Né? Nós, mais do que apenas vermos, por exemplo, cores e formas, nós percebemos e interpretamos cores e formas. E elas estão presentes em nós mesmos, né? E em todas as escolhas visuais que a gente tem. E o nosso guarda-roupa, ele é uma tangibilização grande disso, né? Então, às vezes a gente olha para o guarda-roupa e esse é um exercício que a gente pode fazer, né? O que você está vendo hoje no teu guarda-roupa? Quanto de você ou do que você gostaria de contar para as pessoas, né? Sobre você e sobre o seu trabalho, quanto que tem lá dentro, né? Quanto você realmente usa, né? O que você não usa que está lá parado e por que está parado? O que te impede de usar? Tem muita coisa para a gente pensar a respeito, né, do nosso próprio guarda-roupa, porque a gente tangibiliza muita coisa a partir dele, né? Ou através dele. Entendeu? É muito comunicação, né? Muito comunicação. O que a gente precisa entender tá comunicando o que eu quero comunicar? Por exemplo, às vezes, como você estava falando lá no começo, né? Às vezes a gente tá falando de dentro para fora, né? O guarda-roupa mostra quem você é. Pode ser um super retrato fiel de quem você é. Mas você quer retratar tudo sobre você? Às vezes eu vejo as pessoas também não fazerem algum tipo de escolha de comunicação. E eu acho que a gente pode fazer até através do guarda-roupa, né? Que adjetivos nesse momento preciso, posso ou desejo comunicar sobre mim, né? Então como se fosse uma estratégia de estratégia de marca. É olhar para si até como uma marca enquanto empreendedor e escolher o que é meu, que eu quero revelar e o que é meu que eu não quero revelar. É isso? Exato. Tá. Então, por exemplo, mas eu estava falando da questão de tangibilização da marca, né?
existem vários pontos de tangibilização de uma marca. E na marca pessoal, um deles é a imagem. Tudo que vai compor o meu visual. Então, eu tô falando de cabelo, no meu caso, dos óculos, do brinco, da blusa, né? De tudo que eu coloco aqui, ó, nesse pequeno espaço que eu escolhi para mostrar para vocês. O que eu tô mostrando de mim e o que eu não tô. Eu tô selecionando o que vocês vão ver. E o nosso vestir, ele pode fazer isso, né? Ele pode ser, naquele momento, é uma mensagem para um determinado público num determinado canal, tá? Olhar para o nosso guarda-roupa nesses dias aqui, né, que a gente está em casa, pode ter tanto o papel funcional, eu vou falar dele daqui a pouco, como pode ter o papel estratégico. A gente pode fazer as duas coisas, inclusive, ao mesmo tempo, ou primeiro uma, depois a outra, tá? Então, já que eu estou falando de marca, eu acho que a gente entender assim, que tipo de marca é você? Né? Primeiro, que negócio você tá? Quem é o teu público? Para quem você vende? Com quem você conversa? Né? Falar assim, são mulheres 30 a mais, é muito pouco. Né? O que essas mulheres com quem você quer conversar têm de desejos, de propósitos, de desafios, né? A gente pensar realmente naquela segmentação mais comportamental, porque é a partir daí que eu vou, por exemplo, conseguir me comunicar via escrita, via áudio, via vídeo, mas também via imagem, né? Eu, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso cercadinho, ó, aqui. Eu sou uma mulher que defende o direito das mulheres explorarem, né, a sua beleza de maneira mais livre. Eu sou uma mulher de 47 anos, que acabou de entrar em transição. Eu entendi que eu posso perder alguns negócios em função disso. Eu pesei os prós e os contras. Eu sei que eu vou perder menos do que eu vou ganhar. O público que eu vou perder já é um segmento que eu não desejo mais, ao qual eu não desejo mais estar conectada. Então, assim, a gente começa a fazer, para a gente ter uma imagem que realmente represente o nosso negócio, o nosso posicionamento pessoal e profissional, a gente precisa se fazer perguntas muito doloridas, às vezes, né? E a gente vai falar, estabelecer alguns nãos, porque não dá para atender todo mundo, vender para todo mundo e fazer imagem para todo mundo, né? Não existe, toda a unanimidade é burra, e é mesmo. O conceito de universalidade, inclusive na imagem, é um conceito, desculpa a minha franqueza, burro, porque não tem nada universal. Né? Sempre que a gente fala de alguma coisa universal, a gente está falando de um ponto de vista de alguém. Então, assim, não é universal. Tá? Então, assim, que escolha coerente com o que você deseja conectar na sua essência. Exato. Né? Por exemplo, há 5 anos atrás, eu descobri que eu precisava usar óculos. E aí, por exemplo, eu tenho um rosto mais reto, eu tenho ângulos mais fortes, eu tenho uma boca mais fininha. Eu sei que os meus ângulos, o meu formato de rosto, pode comunicar uma certa dureza, ok? Algumas pessoas vão me ler como brava, outras como aquela coisa assim, eu achei que você fosse antipática, né? Mas essas leituras a gente faz e elas estão na nossa construção social, tá? Então eu sabia, e eu já tinha ouvido feedback sobre isso. Quando eu fui escolher os meus óculos, eu escolhi um formato que não fosse tão rígido e tão angular. Eu escolhi uma cor que era uma cor que eu gostava muito, sempre adorei roxo, mas que eu tivesse dificuldade de achar nas minhas roupas, então também não ia combinar o tempo todo e eu estava garantindo a minha parcela de roxo, de cor que eu gosto, que ele fosse um ponto de contraste, que ele fosse uma cor que comunicasse também a questão da comunicação da criatividade, o roxo faz isso, né? Então, assim, são pequenas escolhas, mas que comunicam posicionamentos às vezes importantes ou leituras importantes que a gente entende que o outro tem de nós, né? Eu já tive o cabelo muito liso, muito preto, muito reto, né? E reforçava a minha estrutura de distância, de brava, de pouca conexão. E eu fiz isso de maneira consciente. Então, assim, para a gente entender que as escolhas podem ser conscientes, tá, Cláudia? O tempo todo. O tempo todo. Traz um pouco para a consciência o que comunica cada peça que você está usando, né? Será que está alinhada com o que eu quero
conectar com o que eu quero Exato. vender, com a imagem que eu quero projetar, ou isso não, na verdade, consegue o resultado oposto que eu desejo. É isso, né? Uhum. Você lança a mão dessa reflexão, né? Que é uma reflexão, como eu te disse, que vai demandar perguntas sobre o seu interno, sobre os seus propósitos, sobre os seus objetivos. Essa é a parte, na minha opinião, mais difícil. Depois, selecionar cores e formas que te ajudem a fazer isso, eu acho que é mais fácil. Por exemplo, tem muitas consultoras, hoje eu dou poucas dicas para público final de consultoria. Hoje o meu propósito é muito de formação de consultoras, tá? Mas tem muitas consultoras que vão falar, por exemplo, a Evelyn Rocha, que está aí, ó, a Renata Ali, que está aqui, né? Desculpa, gente, talvez tenha até mais ex-alunas minhas aqui, ó. Todas as minhas ex-alunas que trabalham diretamente para as consumidoras consumidor final de consultoria de imagem, elas vão falar muito sobre a questão da comunicação. Então, dá para aprender muito nos posts sobre cor, sobre forma, textura, né? Como a gente vai trazer isso para o dia a dia, tá? Agora, as questões internas são as mais desafiadoras, realmente, pra gente, porque são as que fazem a gente parar e pensar e escolher alguns nãos para dizer. Né? Eu não quero mais, por exemplo, ó, me agrada muito a ideia da maturidade. Eu gosto, né, de ser elogiada pela maturidade, por exemplo, pela responsabilidade. Mas eu detesto hoje a coisa da rigidez e da dureza. Entendeu? Olá, Rayana, direto de Paris. Olá, lindona. Eu detesto a coisa da dureza. E na imagem, rigidez e responsabilidade são muito próximos. Ou Porque seja, são cores. é possível ter os dois, desde que você selecione e equilibre para comunicar exatamente o que você quer. Né? E a gente tende, o nosso cérebro, ele escolhe muitos caminhos muito rápidos. Então, às vezes, assim, eu quero parecer mais responsável, vou lá e põe um blazer. É um caminho simples, usual e tal, mas... E aí eu posso trazer minha criatividade através de uma estampa, de um bordado, de um mix, de assimetrias, né? Então, assim, a gente tem muito recurso para lançar mão. Não dá para falar de todos eles, né, em meia hora, mas por isso que eu tô falando, sigam consultoras de imagem que estão focadas em comunicação, né? Eu sei que as pessoas adoram a coisa, né? Tem muita gente que gosta ainda, tá muito preso na questão da beleza padrão, do corpo, como eu vou parecer magra, como eu vou parecer alta, mas, gente, primeiro, bobagem. Acho que você parecer você mesma trava uma conexão muito grande com o seu público. A gente está vendo as mulheres aí despertando para isso, né? Algumas adoecendo com a questão do corpo. Eu tô fora do padrão. Né? E que padrão é esse, né? De onde ele veio, por que ele veio. Então, assim, sigam essas consultoras de imagem que falam de comunicação. Tem muita coisa rica para a gente falar em comunicação ligada a negócio. Fala, você abriu a boquinha assim, ó. Você ia perguntar alguma coisa? Uma pergunta bem legal, olha. Com 41 anos, ela não quer parecer tão mais velha, vestindo algo mais sério. E eu acho isso tão interessante, porque eu acho que esse parecer mais velha é aquele desalinhamento. Eu me sinto jovem, eu não quero... eu quero comunicar o que eu sinto, independente da minha idade, né? Então, como eu posso usar uma roupa profissional e não parecer mais velha? Eu acho que é isso que ela quis perguntar. A pergunta dela é uma pergunta bastante complexa, na verdade, tá? E eu vou dar um passo atrás, vou até ler aquela de novo, e vou dar um passinho atrás, Cláudio. Ó, a Andrea falou lá, com 41, como não parecer tão mais velha vestindo algo mais sério? Vamos lá, primeira coisa. Qual é o problema da gente parecer mais velha? Então eu sei, a gente tem a questão da finitude, né? A beleza está muito aliada, associada, existe uma construção social de beleza alinhado à jovialidade, né? Então é por isso que a gente fica desesperado, olha, a marquinha, cadê meu botox? Vou preencher, vou tingir e tal. Então, assim, eu acho que também estabelecer um mais velho saudável para você, tá? Entender que não tem problema parecer 41, né? Não tem problema se parecer menos, se parecer um pouquinho mais. Mas entendo também que não é uma coisa fácil
para as pessoas, tá? Mas é só para a gente entender o que é esse mais velho que te atormenta, tá bom? Agora, tem uma coisa super importante no que ela falou e que existe mesmo, que é o mais velho tá ligado à seriedade. Lembra que eu estava falando de maturidade e seriedade? E eles vêm, gente, sim, de uma construção social que a partir de um determinado momento na vida, seja da mulher ou seja do homem, você precisa deixar de ser leve, de alguma maneira, para trazer um peso das suas responsabilidades, isso é representado na roupa, tá? Quando a gente vai ver a história da moda masculina, isso é muito claro também, né? Então, você tem uma divisão entre a moda jovem e a moda adulta, e são coisas que estão caindo por terra. Por isso que, às vezes, hoje em dia é muito difícil a gente se sentir representando maturidade ou seriedade sem parecer engessado, porque a gente ainda tem recortes de mais sério, muito ligados a coisas muito tradicionais, como as peças da alfaiataria, tá? Então, na verdade, Andréia, o caminho é a gente não ir completamente para esse lado do que está representado na coisa mais típica da alfaiataria masculina, que é o terno escuro, a camisa, mais a gravata, tá? Então, por exemplo, se você escolher uma roupa mais séria, como é muito comum que muita gente faz, eu vou lá e compro um blazer. Eu falei do blazer porque, gente, são coisas recorrentes, tá? Agora, com 40 anos... Óbvio, né? E nem sempre eu posso usar. E é mais óbvio, a gente faz isso. Nosso cérebro já sabe dessa informação, vai lá rápido né, e pega. Então, assim, eu tenho um blazer preto. Se eu colocar ele com a calça preta e com uma camisa, eu vou parecer séria. Talvez antiquada, talvez careta, talvez esse mais velho que ela tá falando, né? Então eu posso pegar essa uma peça que é o blazer e posso sim colocar com uma t-shirt, eu posso colocar com uma camisa molinha, mas com um jeans clarinho. Então eu começo a fazer brincadeiras com outras peças de outras áreas, né? Eu sei, por exemplo, ó, eu tô usando tudo muito colorido e misturado, mas se você observar, tem um peso na medida da minha armação, tem um peso no brinco, tem o peso do preto aqui, com a estrutura. Então, assim, são pequenos sinais dessa seriedade que eu misturo com outras coisas que eu gosto, que tem a ver com criatividade, alegria, desafio, originalidade, a minha maneira de me sentir autêntica. Porque você pode se sentir autêntica de tênis, calça jeans e camiseta, se aquilo realmente te representa. Até alguém fala assim, será uma questão de aceitar e revelar a verdade da sua essência? Sim, muitas vezes você vai aceitar e revelar. Outras vezes você vai aceitar e não revelar. Então, essas escolhas que vão fazer você se sentir, né, mais confortável com a sua imagem. Ó, vou usar a tua roupa. Do que você quer comunicar. Fala, minha roupa. E que essa comunicação também, Cláudia, ela muda dependendo do conceito dependendo do contexto em que a gente está. Então, por exemplo, se a Andréia fala assim, eu preciso parecer séria e eu vou visitar um escritório de advocacia, pareça sério como os advogados. Então, o seu blazer preto, a sua camisa branca, mesmo que você esteja com jeans escuro, vai fazer sentido, tá? Você é uma diretora nacional Mary Kay. Eu olho para você e você me parece séria, ao mesmo tempo bem cuidada, criativa, acessível, entendeu? E tá tudo escrito aí na tua roupa. Você tem estrutura, um tecido plano, você tem um xadrez masculino. Infelizmente, muitas das manifestações de seriedade ainda estão relacionadas ao guarda-roupa masculino, por isso que a gente fica toda hora recorrendo a isso. Ainda funciona, espero que um dia isso caia por terra, tá? Mas vamos lá. Você tá aí usando um xadrez que é masculino. Por cima a gente tem flor, que é uma representação do feminino. Então a gente usa ainda muito essa estereotipagem. Você tá maquiada, você tá arrumada, né? O teu cabelo tá arrumado, mas ó, ele tá assimétrico também, porque você colocou ele só de um lado. Isso traz a assimetria, ela comunica criatividade, que é a não repetição do que eu já fiz. Entende? É criar algo novo, tá? Então, será que eu tô sendo prolixa demais, né? É mais pra gente
máximo. É mais para a gente entender como a gente pode usar, né, cores e formas, ou seja, tudo que está estocado lá no nosso guarda-roupa, dentro do contexto que a gente precisa, de uma forma inteligente, se a gente parar para pensar. E agora a gente tem um tempo extra para pensar. Mesmo, eu entendo, provavelmente tem muita mãe aqui enlouquecendo com as crianças em casa, tendo que trabalhar ainda, né? Assim, se sobrar um pouco de tempo, essa é uma linha de pensamento que eu acho que a gente pode adotar. Por quê? Porque você vai poder desenvolver isso para sempre. Para sempre. Né? Em cada momento da tua vida profissional, em cada visita a cliente que você for fazer, você pode exercitar isso. Né? Tem uma técnica na consultoria que a gente chama de espelhamento, que é para gerar rapport. Né? E por que eu estou falando de, vou visitar um cliente, vou me vestir como cliente? Não precisa ser igual, mas você pode trazer elementos do seu cliente para você, para o seu visual, ou do seu público para você. Muito bacana isso, muito Isso bacana. É muito legal. A gente trazer o espelhamento que é da PNL, né? Quando eu fiz PNL, a primeira coisa que a gente aprendeu, uma das primeiras foi o espelhamento. E aí você trazer isso para moda, para se conectar com o cliente, nossa, que sacada. Tem uma mulher nesse planeta que faz isso muito bem, que é a Michelle Obama. Eu falo dela muito nos meus cursos, nas minhas palestras. Então, se depois quem quiser dar um Google em 3 situações da Michelle Obama, acho que vale a pena. Um, assim, Michelle Obama no Brasil, Michelle Obama na Índia, Michelle Obama em Cuba, tá? Ela tá vestida de maneiras completamente diferentes e que refletem a cultura de cada país onde ela tá. Então, por exemplo, em Cuba não tem acessórios, os tecidos são muito simples, ela tá estampada com estampas mais tropicais. Na Índia ela tá toda coberta, porque você tem manifestação, né, religiosa maior do que você tem, por exemplo, em Cuba ou no Brasil. No Brasil ela tá colorida, de ombro à mostra, sensual. Então, assim, tem uma conexão direta com o público, né? Oi? Que grande Não te ouvi, você falou... É uma super sacada e a gente... Super sacada, E a gente precisa lançar mão disso, até porque não é algo só para vender. É algo que te ajuda, de uma certa maneira, sentir um pouco o que o outro sente quando ele está nas roupas dele. Vamos começar por aí, é simples, né? Então, assim, como eu me sinto, por exemplo, inteira tapada, né? Sem mostrar ombro. Como eu me sinto expondo? Como eu me sinto toda de preto, né? O que é essa sensação que a cor e a estrutura da roupa traz para mim, né? Nesse contexto. Então, eu também acho que é uma ferramenta que ajuda a gente a entender um pouco, até alguns comportamentos de comunicação do outro. Claro que tá muito longe da empatia, né? Mas é um exercício de aproximação, né, ao outro. Tô vendo aqui que tem um monte de gente comentando coisas, né? Olha lá, ó. Preciso ter atitude, entender que em todas as fases... Uma pessoa que trabalha de moto e com Mary Kay, onde ela tem que estar com uma apresentação elegante, profissional, e ela queria algumas dicas para melhorar a imagem dela, né, trabalhando de moto. Isso faz sentido, porque você tem que chegar elegante, né, para atender o cliente, e de moto a gente acaba não tendo tanta facilidade. Você tem que botar uma roupa confortável, e às vezes o confortável, a gente não sabe como transitar, trazer do confortável para o profissional. Mas é super possível, Ana. É só aprender, né? É possível, sim, gente. E aí vou falar, por exemplo, ó, sua roupa vai estar mais exposta, de um material mais resistente, né? Também um material que tem um tecido que tem, a gente chama de uma resiliência maior, tá? Que vai amassar pouco. Então, na hora de escolher a primeira coisa é pensar que material você vai comprar para andar de moto, né? Então, assim, tecidos que sejam um pouco mais encorpados, principalmente na parte de baixo, que é onde... E mais escuros, porque é onde tem de sujar mais. Então, sabe, a gente começa a fazer o raciocínio também funcional, tá? Calças, por exemplo, mais escuras. Eu sei que vão ser mais secas para não enroscar em nada, mas elas podem ser até um pouquinho mais curtas, como uma pantacur mais sequinha.
que você pode usar. Eu não vejo hoje distanciado, né? Não acredito que a tua cliente vai te achar deselegante se você tiver com um tênis num material interessante, por exemplo, né? Um tênis que tenha, sei lá, vou falar do metalizado porque eu acho que ele fala um pouco disso ainda na nossa cabeça, né? O brilho é conectado com a elegância, tem a ver com a maquiagem, com o glow. Então, eu levo ele para o meu tênis. Então, eu tô de tênis, mas eu tô no material nobre. Eu tô com uma calça confortável, mas num corte rente ao corpo que, de repente, me lembra uma roupa feita para mim, né? Eu posso usar colete, não preciso usar blazer, não preciso usar jaqueta. Se eu quiser, eu posso ter um colete que eu jogo por cima. Gente, às vezes um colete jeans bonito, entendeu? Que vai fazer um contraponto com aquele tênis, mas e vai tirar a seriedade da calça. Então, assim, pensa no tipo de tecido, tecidos com elastano, tecidos que não amassem tão facilmente. Faz o teste lá, pega na mão, aperta na hora de comprar. Loja de departamento a nossa vida, né? Então, eu posso parecer... vou usar a palavra que ela usou, elegante, né? Gastando pouco, tá? Dentro do próprio guarda-roupa, né? O que você pode trazer dessas misturas de peças que vão te dar mobilidade na moto, mas que de sentar, de se mexer, elas não vão estar amassadas, né? Elas não vão estar sujas. Então, talvez essas cores mais escuras ou mais profundas, elas sejam importantes também, né, para o uso no teu dia a dia, principalmente na parte de baixo, tá? Faz sentido? Legal. Que eu tô falando? Super, super, super. E é olhar, né? Porque agora, como a gente não pode sair para comprar, a gente pode olhar para o nosso armário e até separar. Eu quero isso aqui para trabalhar, eu vou começar a fazer essas combinações, né? E realmente eu acho que só isso que você falou já dá uma grande luz para quem está em casa e vai chegar. Eu vou olhar para o meu armário, o que eu quero comunicar no meu profissional, no meu pessoal, porque o nosso armário ele tem que ter, ele é versátil para os nossos contextos, né? A gente tem que... Ele deve ser, e ó, Cláudia, muitas vezes a gente que é da consultoria chega no guarda-roupa da cliente e tudo que ela precisa tá lá. Mas ela não enxerga. Nossa, isso que você falou foi super importante. Isso é acabar com essa demanda de compra, compra, compra. Às vezes está tudo ali, né? Exato. Né? Então, assim, eu sei que é desafiador, mas é olhar para o seu guarda-roupa como se ele não fosse seu a princípio. Uau. Coloque esse personagem que é esta profissional que vende produtos de beleza, que vai conversar com esse tipo de mulher, o que essa mulher veste, o que essa mulher gostaria de olhar, monte algumas composições de repente e depois prove, fotografe, mude se não está caindo bem, né? Mexe um pouquinho, mas faz o exercício de se distanciar um pouco do seu guarda-roupa. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma consultora de imagem entra no guarda-roupa de uma cliente, tem dois fatores muito importantes que fazem com que um processo renda. Um deles é o distanciamento que ela tem daqueles produtos que estão lá. Ela não tem nenhuma ligação afetiva com a roupa da cliente. A gente tem e fica amarrada nisso. Então, às vezes, a gente precisa tentar deixar essa relação afetiva sair um pouquinho. E a segunda é que ela já entra pensando nas técnicas que podem comunicar o que a cliente quer. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo no caso de trabalhar de moto. Já dentro da roupa, vai lá olhar partes de baixo que são confortáveis, mas elas não parecem, por exemplo, se uma roupa muito casual, como seria uma legging, né? Como seria um moletom, ou só uma skinny. A skinny também vai funcionar, mas a skinny ainda é melhor do que a legging e o moletom. E não tô falando, eu não sou contra a legging, tá? Mas é só para você sair do que já é conforto, de repente, para você. Ok? Porque você imagina uma legging, um tênis legal e um coletão. Imagina uma legging, né? E uma maxi camisa. Aí a gente começa a levar também para o que você quer construir de imagem que você já tem lá dentro.
tá? Porque se você for de leve, né? camiseta e tênis, vai ter uma cara de educação física, que não é o teu negócio. Não é que é errado, não é o teu negócio. É o teu negócio, exatamente. Entendeu? Então, começa a pensar estrategicamente. Vai lá, vou separar essas calças agora que fazem sentido com o que a Ana falou. Deixa eu ver os sapatos que fazem sentido. Deixa eu ver as partes de cima. Deixa eu ver... Porque agora entra assim, eu posso pegar uma peça com uma cara mais séria, né? Então, uma calça séria, uma camiseta descolada, um colete jeans, uma camisa jeans que faz às vezes de colete, porque também posso tirar as peças da função que elas têm original. Certo? Uma camisa pode virar uma sobreposição. Não tem problema nenhum. Um vestido, chemise, que às vezes é muito sério, que tá lá que você comprou falando assim, ai, eu vou ficar bem chique nesse vestido. Aí você depois fala, meu, tem nada a ver comigo. Pode virar um kimono, pode virar uma sobreposição, né? Usado aberto. Então tem muito recurso, mas a gente abre o guarda-roupa sempre do mesmo jeito. Olha para as peças do mesmo jeito, pega o que está acostumado. É o seu cérebro te dando uma surra. Então a gente precisa, na verdade, passar por um certo desconforto, né, para que o cérebro não conduza sozinho, no inconsciente, o que a gente vai vestir. É quase como você pegar e começar a escrever com a mão esquerda para você reaprender. Treinar novos circuitos neurais para o olhar desse guarda-roupa. É um pouco isso, né? É isso, a gente se acostuma a tudo, é sair do hábito, Cláudia, é sair do hábito, né? É de repente fazer a sua listinha lá de adjetivos, a gente trabalha isso na consultoria, perguntando para a cliente o que você quer comunicar, quais são esses adjetivos que você quer que você mesma leia quando você se olha no espelho e que os outros leiam. Faz lá a sua listinha, né? Tenta ver que peças fazem parte daqueles adjetivos, comunicam aqueles adjetivos e começa a brincar com os looks. Eu tô em dúvida, né? Eu não sei montar look. Começa a se informar com as consultoras. Se você tiver uma verba, contrata uma consultora. Né? Tem muita gente hoje que trabalha com um pacote simples, que a gente fala que é o pacote de produção de looks de 3 horas. Gente, se ela for uma consultora bem formada, eu indico todas as minhas alunas, se ela for uma consultora bem formada, e você falar assim, eu quero que você venha montar looks para eu trabalhar, eu trabalho com Mary Kay, faço isso, essa é a minha cliente, blá, 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 ela vai entrar no seu guarda-roupa e vai montar para você com esse objetivo. A gente podia fazer uma live com alguma das suas consultoras falando sobre isso depois, né? Pode, opa, com certeza. Fica, eu vou convidá-la. Pode deixar, né? E aí, gente, dá para você... por exemplo, tô lembrando aqui de uma das meninas, a Camila, ela não tá aqui na live hoje, mas por que eu lembrei dela? A gente conversou hoje de manhã. A Camila é a pessoa do brechó, a Camila é a pessoa do reformar, que são coisas que você pode fazer também, customizar no seu armário, Ana, eu entendeu? Então, assim, tudo, eu reformo tudo. Eu vivo na... Eu faço isso também, eu sou filha de costureira, gente. Eu sou filha de costureira. Né? Então, assim, eu gosto, eu uso muito o que eu tenho, eu uso por muito tempo, e quando eu preciso, eu customizo, eu reformo, tá? Então, esses pacotes simples, tem muita gente vendendo, né? E que dá, gata, para fazer online, inclusive, agora, nesse período, se a gente for pensar. Porque você pode ir mostrando o guarda-roupa e ela vai te ajudando a dizer, não, põe essa com essa, seria legal se você tivesse tal coisa. Não tenho, mas tenho isso que é parecido. Então, dá. Gente, dá. É a mesma coisa do que é presencial? Não é? Mas a gente está vivendo um momento também de aprendizado para consumir e para vender, né? Então, assim, eu vou fazer uma lista depois de consultoras que eu acho que que trabalham muito nessa vibe, te passo, e você pode passar para as meninas. Gosto muito da Amanda, do Closet da Nega, né? Da Camila, do Top da Cam. Ixi, tem muita. Eu não quero nem ficar falando, porque tem muita gente, tá? Depois eu vou escolher alguma para vir fazer uma live comigo e a gente montar o armário Mary Kay aqui. Perfeito. Maravilhoso. Que coisa boa, e, ó, Ana. Deixa eu só olhar aqui, porque hoje eu tenho outra live daqui a pouco, Pois né? Já passamos aqui 10 minutinhos.
Mas, ó, só quero dar uma dica do funcional, né? O que fazer nesse momento? Uma coisa simples, ver tudo que tá lavado, passado, o que que não tá, o que precisa, né, lavar, passar. Por que que eu tô falando isso? Porque na hora que você começar a produzir, é legal ter tudo à mão, ok? Organize o armário, tenha as coisas visíveis, veja também o que precisa de manutenção. Caiu o botão, né? A barra tá descosturada, separa as coisas. Se você não tem habilidade, né? Eu sou filha de costureira, gente, mas eu não sei, assim, até pregar botão para mim às vezes é um desafio, né? Mas é muito legal você, então, fazer uma pilha do conserto que depois você manda para costureira, né? E já arruma, e depois você trabalha com esse pedaço aí que tá faltando. Ou já faz, ó lá, o ti, tudo bom? Ou depois você até monta looks com isso que precisa de ajuste, mas você faz a sua pecinha de ajuste, você faz a sua pilha de ajuste e de conserto. Muito bom. Certo? Perfeito, Ana. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Você. Uma foi ótimo. quantidade, né? Ver que esse tema, a gente acha, quem está de fora não tem noção do quão profundo é esse assunto, né? É absolutamente psicológico, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Social, é tudo. Então, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por esse tema. Então, muito obrigada. Eu sou suspeita, é um tema lindo e tem muita conexão, né, com áreas assim muito caras para nós, né? Então, eu acho que a gente pode e deve olhar para ele com cuidado, né? Quando a gente compra ou usa uma peça de roupa, né, por mais que ela seja para proteger do frio, do corpo, da nudez, etc., ela é uma ferramenta importante da nossa comunicação. Então, se a gente olhar para ela assim, a gente vai consumir menos, de maneira mais inteligente. E não estou falando, vamos quebrar o varejo inteiro, não é isso. Não, mas a gente vai precisar de uma coisa ou outra, repor peças. Exatamente, a gente vai consumir de um jeito muito mais lúcido. Muito bacana. Mas obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Um beijo, tenho certeza que vocês amaram. Eu vou continuar esse assunto, vou trazer mais gente aqui, tá? Então, indico gente muito boa para falar. Sábado, se cuidem. Meninas, muito obrigada, viu? Tanta gente participou, super obrigada.